Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Felipe, acende essa luz de trás aí. Senão o povo vai dormir. 15, Lucas 15, 11, 12, 13. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Senhor, graças te damos, ó Deus, por mais este momento, por essa noite, ó Deus, noite de adoração ao teu nome. Rogamos a ti, Senhor, ó Deus, as mais ricas bênçãos sobre a vida do teu povo, Pai. E tributamos toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. E neste momento, Senhor, ó Deus, pedimos a ti, Senhor, que neutralize no raio de 10 quilômetros toda ação demoníaca contra este local, ó Deus, e contra todas as famílias aqui representadas, ó Pai. Toma, Senhor, cada vida aqui em tuas mãos, ó Deus, e abençoa de uma forma poderosa, maravilhosa, a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Olha lá para o teu irmão mais bonito, diga: que bom que você está aqui nesta noite, né? Que bom que você está aqui nesta noite. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, esteja orando também. Irmãos, esteja orando também para que as poltronas possam chegar. Parece que deu alguns imprevistos, né? Que os irmãos também possam realmente estar orando, para que o mais rápido possível essas poltronas cheguem. E falar em poltrona, aquelas pessoas que ainda não acertaram, né? Procure aí o Gilson no final do culto. Mas vamos lá, irmãos. Ontem nós tivemos uma palavra poderosa com relação à intimidade, a qual nós deveremos ter em questão familiar. E muitas vezes nós perdemos muito dessas questões que nos assolam no nosso dia a dia. Essa mensagem aqui nasceu de um questionamento que eu fiz há muito tempo. Como que um pai pode perder um filho e viver com a ausência dele? Como será que ele passou os seus dias? Como será que ele passou os seus dias? Nós sabemos que não é fácil perder alguém na nossa vida, principalmente dentro da nossa família. Aguentar uma despedida aparentemente definitiva não é tarefa fácil para qualquer ser humano. E mediante esse questionamento, nós já sabemos a palavra do filho pródigo. Nós já cansamos de ouvir que ele saiu, viveu dissolutamente, perdeu tudo aquilo que ele tinha e volta. Nós já conhecemos essa história. Mas muitas vezes nós não exploramos aquilo que o contexto também quer nos explicar. Nós sabemos que, de repente, quando nós perdemos algo de muito importante nas nossas vidas, nós começamos a questionar também. Por exemplo, nós podemos perder o nosso relacionamento, podemos perder toda aquela intimidade no casamento, nas amizades e tantas outras coisas, irmãos. Quantos casamentos estão sendo desfeitos em função de não mais ter aquele mesmo compartilhar dos sonhos que outrora já teve. Quando isso começa a acontecer, nós começamos a nos questionar
Por que essas coisas aconteceram? Por que isso aconteceu? Por que será que essa partida qual ocorreu, será que foi a minha culpa? Será onde que eu falhei? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E muitas vezes nós começamos a nos auto-questionar nesse sentido. E começamos a colocar umas interrogações verdadeiramente na nossa cabeça. Com essa pergunta eu comecei a iniciar aqui uma nova jornada nessa narrativa de Lucas. Esse texto bíblico tem sido explorado como uma mina de ouro. No entanto, a maioria dos garimpeiros, se prende apenas na decisão do filho pródigo. Outros começam a fazer aquelas peneiradas na vida do filho mais velho, que tinha tudo e julgava que não tinha nada. De vez em quando, nós tocamos também na reação do pai, ao querer receber o filho de volta. Com isso, nós esgotamos toda a nossa pesquisa. Mas esse texto também quer nos levar a uma outra situação, a outro patamar diferente da qual nós estamos inseridos. Primeira lição vem do Espírito liberado pelo Pai. O mais novo disse ao pai assim: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai simplesmente repartiu a propriedade entre eles. Lá em Lucas 15:12, na versão do NVI, ele fala assim: e o pai simplesmente repartiu sua propriedade entre eles. Olha lá, entre eles. Observe o final do versículo, irmãos. Repartiu sua propriedade entre eles. Eles quem? Eles quem? Certamente entre ele e seus 2 filhos. Na Bíblia, linguagem de hoje, diz assim que o pai repartiu os bens entre os dois. Entre os dois. Isto mostra que o filho mais velho também recebeu a sua parte. Recebeu a sua parte. Lembre que o filho mais velho, ele queixou, do pai por nunca ter recebido nada, a parte da herança. Ele se queixou. A Bíblia não diz qual foi o motivo que levou aquele jovem a sair de casa. Não relata. Por que será que aquele jovem saiu? Será que ele cansou? Também não diz porque o filho mais velho permaneceu. Também não diz isso. Nem tampouco nós sabemos o quanto tempo o mais novo permaneceu em casa. Mas lá no versículo 13 disse: passado não muitos dias, no meio de tantas obscuridades, irmãos, uma coisa sabemos: o pai não demonstrou nenhum tipo de reação contrária ao filho. Ao receber aquela solicitação do filho, ele prontamente deu o que era seu direito. Já pensou? O pai não questionou nada. Mas no final vocês vão entender o porquê disso. Agora eu falo uma coisa: se o pai agiu dessa forma, o mesmo não acontece com a gente, irmãos. O mesmo não acontece com a gente. Nós temos muita dificuldade, muito grande, em abrir a mão daquilo que nos pertence. Seja um bem material, pessoal, ou mesmo até emocional. Eu estou falando de abrir mão de um bem, irmãos. Abrir mão de um bem. Porque o que não é bom, irmão, o que não é bom, nós não fazemos questão de guardar. Ouça uma coisa: o espírito possessivo é um agente que provoca todo tipo de sofrimento. Vocês já viram uma pessoa possessiva? Já viram uma pessoa possessiva? Aquele que gruda lá e não quer abrir mão de nada. Só ela tem razão. Só ela tem razão.
Ninguém mais tem razão. Você pode falar, você pode dizer, você pode até mostrar na palavra, mas ela não quer entender. Veja aqui que não há nenhum comentário sobre dor, tristeza, amargura do pai por causa da ausência do filho. E eu quero que nesse contexto que a qual nós estamos inserindo hoje, você vai se auto fazendo uma introspectiva da sua vida também. O que está acontecendo com você? Se teu lar de repente não está indo bem, comece a colocar isso dentro de você. O que é que de repente está acontecendo? Porque quando ao deixar a casa, ele deixou um grande vazio. Mas não há também nenhuma referência que indica a revolta do pai. Sofrer pela perda de um bem ou de uma pessoa é normal. Pense comigo, irmão. Se de repente uma pessoa faltasse dentro da sua casa, pode ser um filho, esposa, marido, se faltasse, e aí você ficasse com todos os seus bens, o que você iria fazer? O que você iria fazer? É por isso que nesse contexto que eu estou falando hoje, as pessoas têm que realmente entender muitas vezes aquilo que o texto quer falar também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A morte de Lázaro alterou o ambiente da casa de Marta e Maria. Ele foi invadido de uma tristeza grande. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Ao ver Maria chorando, os judeus estavam acompanhando, Jesus agitou, o Espírito comoveu. Observe que até Jesus foi contagiado pelo estado emocional da família. Imagine também dentro do seu lar, e a coisa está se conturbando de uma certa forma, de várias maneiras, várias situações, e de repente aquilo que era bom, aquilo que era saudável, aquilo que estava sendo bastante satisfatório na vida na sua casa, no seu casamento, morre. Sabe por quê? Porque muitas vezes dentro do nosso lar faltava Jesus. Faltava Jesus. E muitos casamentos estão morrendo porque Jesus não está mais presente no nosso lar. É por isso que Maria disse: se o Senhor estivesse lá, o meu irmão não estaria morto. Se o Senhor estivesse na minha casa, nós não haveríamos de ter separado. Se o Senhor estivesse na minha casa, não haveria briga, não haveria discórdia, não havia nada disso. Aí vocês fazem um autorrelacionamento na vida de vocês. Por que será que dentro da sua casa as coisas não estão indo de uma forma excelente? Daí você pode até dizer: é porque Jesus não está presente. Como foi dito ontem, muitas vezes perdeu a intimidade. Que tipo de dracma que foi perdido? Talvez a intimidade, talvez a questão financeira. Eu sempre falo assim: na casa que falta leite e pão só dá confusão. Quem sabe teu relacionamento já tem esfriado há muito tempo. Quem sabe você vive dentro da sua casa como verdadeiros amigos. O sentimento já foi congelado há muito tempo. E muitas vezes Jesus se entristece com isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na vida de todas as pessoas. E as pessoas esquecem que o inimigo está trabalhando de uma forma tremenda. Ele faz até hora extra para tentar derrubar todos os relacionamentos. Quantas pessoas que estão realmente se entregando à satisfação pessoal, esquecendo daquilo que Ele tem reservado para você. E muitas vezes as pessoas não têm mais nem a alegria de estar na igreja.
Essa aqui é uma grande situação. Quantas pessoas que são crentes domingueiro, só vêm domingo. Mas a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de algum. Tem muitas pessoas que, hoje é sábado, meu Deus, e amanhã é domingo, vou ter que deixar, estou cansado. Está dizendo assim: façamos a admoestação. O que é isso? Cobre a pessoa. Meu irmão, por que você não vai? Estou cansado. Irmão, se você está cansado de ir na igreja, você não está preparado para ir para o céu. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Porque aqui é só 2 horas, irmãos. No céu é direto. É direto, irmãos. Não tem folga. Pastor, o senhor vai dar folga? Discipulado. O senhor vai dar folga nisso, naquilo outro. Jesus só está olhando. O que vocês vão fazer nessa folga, irmão? O que vocês vão fazer? Pergunta. Eu não vou mais. Vou ficar em casa. Outro exemplo, irmão, que eu vou dar, é a filha de Jairo. Quando Jairo chega na sua casa, tinha um alvoroço muito grande, porque a sua filha tinha morta, não tinha ido muito. Esses quadros, irmãos, são bem conhecidos. As pessoas costumam chorar quando há uma perda. Da mesma forma, sorrimos na hora da conquista. E essas 2 situações é interessante, irmão. Jairo morreu 2 vezes. Morreu 2 vezes, já pensou? E aquela menina também que estava morta, ressuscitou. Os 2 personagens ressuscitou. Aí eu falo para você, tem chance ainda para vocês. Tem chance. Porque tem muitos lares que estão indo à bancarrota. Tem muitos lares que ainda estão vivendo aqueles momentos de MMA. Não é? De lutas, discussão e tantas outras coisas. Mas é o momento de vocês também colocar a mão na sua cabeça e reconhecer que muitas vezes você é errado, irmãos. Eu fico bastante triste quando as pessoas começam a caminhar bem. De repente as coisas começam a ter uma abertura material. O que faz? Hoje eu não vou não, porque acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Irmãos, eu sempre dei aqui uma dica. Dica de Deus. Está vendo essas lâmpadas aqui? Eu sempre falo assim, para ligar aqui, tem que ter 2 polos. Positivo e negativo. Se você só busca material e vai indo bem, e o espiritual vai ficando, quando a coisa despencar, irmãos, vai despencar de uma forma tal que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí como que você vai explicar? Por isso que eu falo assim, enquanto o material, o espiritual, ou mesmo material está indo bem, que o espiritual acompanhe. Não perca o foco, irmãos. Acompanhe junto, porque no momento que vocês acompanham junto, Deus estará no negócio.
Mas enquanto você está buscando um lado, pode ter certeza, irmãos, porque eu estou falando aqui, estou dizendo a realidade. Eu já vi muita gente, depois que caiu, não teve mais condição de reerguer. Sabe por quê? Porque esqueceu aquele princípio de Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Busque Ele primeiro. Foi Ele que começou a dar essa abertura para a sua vida. Foi Ele que começou realmente fazer com que a tua vida tomasse um rumo totalmente diferente. Até eu fui comer uma pizza lá com o Heitor, né? E ele contou uma coisa. Enquanto ele não tinha Cristo, né, as coisas não iam tão bem como que ele deveria ir. Mas depois que ele aceitou a Cristo, até na pandemia subiu. Por quê, irmãos? Porque nós buscamos primeiramente aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, irmãos. Aleluias. E eu falo, deixa Cristo ressuscitar os seus sonhos. Mas muitas vezes as pessoas estão matando os seus sonhos. Eu falo que, da mesma forma, quando nós entramos na igreja, irmãos, quando nós percebemos que o ambiente é de ausência, desligamento, frieza, imediatamente é contagiado. Mas quando nós entramos na igreja e dá aquele calor, que precisamos até colocar ar-condicionado, é bom, irmãos. Porque tem pessoas que não têm a capacidade nem de adorar ao Senhor. Sabia disso? Quantas pessoas gostam de louvar a Deus aqui? De verdade? Hã? Tem pessoas que quando está pegando fogo está assim. É verdade, irmão. O que fala Apocalipse capítulo 8, versículo 1, irmãos? Olha só. O povo nem colocou na tela ainda. Sabe por quê? Olha lá. 8:1, meu irmão. Tá difícil aí. 8:1. Olha. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu cerca de meia hora. Irmão, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora, sinal que o céu, tá bombando, irmão. Tá bombando. Né? Não tem ninguém calado, não. Se você estiver lá com aquela cara de quem chupou limão azeda assim, né? Você não está pronto para ir lá para o céu, não. É verdade, irmão. É verdade. Quantas pessoas gostam de adorar aqui? De verdade mesmo ou não? Hã? Isso me levou, irmãos, a meditar nesse texto de uma forma diferenciada. Algumas perguntas chegaram do meu coração. Por que nós não reagimos da mesma maneira que o Pai? Por que nós desesperamos com tanta facilidade? Por que nós somos tão apegados a coisas da vida? Veja aquela atitude do Pai quando abriu a mão dos seus bens para a resposta das nossas inquietações. São Francisco de Assis, irmãos, estabeleceu uma regra para seus seguidores. Ele disse assim: ele determinou que todas as pessoas deveriam abrir as mãos dos bens. Segundo ele, se você tivesse os bens, teria que ter arma para defender. Tem que ter arma para defender. E Jesus expressou isso também, lá em Mateus, capítulo 6, 19, 21. Ele disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ou a traça e ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Preste atenção, irmão.
Eu não estou fazendo uma apologia das pessoas não terem nada. Não é isso. Não é isso, irmão. Porque aquele pai, ele não construiu aquele império dormindo, brincando, mas ele construiu trabalhando, irmão. Ele batalhou ter uma vida, né, de suor, lágrimas, eu penso assim. Ele teve uma vida cômoda, tranquila e próspera. Mas, no entanto, ele não estava preso para aquilo que lhe pertencia. Porque sabe o que acontece, irmãos? Que eu já vi muitos casos reais. É que filhos estão esperando o pai morrer. Tomara que morre logo, porque daí eu vou ter uns troquinhos para mim. É triste um negócio desse, irmão. É triste ouvir uma coisa dessa? É triste, irmão. Não sabe o quanto custou conseguir. Porque no momento que você pega aquilo que não te custou nada, você torra em 30 segundos. Tem até o caso daquela menina que mandou matar os seus pais para ficar com os bens. Gente do céu. E quantas pessoas hoje são assim? É por isso que eu falo assim, que os homens do ano 70, 80, 90, né? Está acabando, irmãos. Está acabando. Aí pergunto para vocês, como que vocês estão construindo ou desejando algo na vida? Como? Mas aquele homem, irmãos, ele não estava preso a nada. Esse espírito de desprendimento deu a ele condição de suportar a ausência do filho sem desesperar. Sabe como que chama essa atitude? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Certamente o pai sabia que o filho um dia voltaria para casa. Não sei se ele, nas horas da tarde, depois do trabalho, ele sentava na varanda, com os olhos no horizonte, esperava ver o filho aproximar. Mas uma coisa é certa, irmão. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 15, 20, estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e beijou. Já pensou, irmão? Pai é pai, né? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque o pai nunca vai deixar de amar seus filhos. Aleluia. Nós precisamos reaprender, irmãos, o segredo da dependência de Deus. Porque tem muitas pessoas que não têm essa dependência de Deus. Ele acha que com as próprias forças que ele tem, ele vai conseguir obter aquilo que ele deseja. Mas isto, irmão, é uma verdadeira ilusão. Sozinho você não vai conseguir nada, irmãos. Eu até contei isso, porque aconteceu na nossa igreja lá no Japão. E eu fiquei triste. Porque uma das pessoas que estava frequentando, ele ainda não era batizado. Ele tinha ganhado muitos ienes. Aí nós falamos assim, nossa, que bênção, né? Ainda bem que Deus te deu essa força para que você obtivesse todos esses bens. Ele falou assim, não foi Deus não, foi a minha força. Ele voltou para o Brasil, ficou enfermo, teve que fazer uma cirurgia, acabou o dinheiro dele. Ele voltou ainda com os pontos não cicatrizados, chegou lá, não conseguiu vencer. Aí nós dissemos assim, uai, cadê a tua força agora?
Eu falo uma coisa, irmãos, se você é aquela pessoa que não quer depender de Deus, não brinque com Deus. Não brinque com Deus nunca, jamais. Quando você começar a ter alguma coisa, não é porque é da minha capacidade. Meu irmão, repense naquilo que você for falar. Você não tem capacidade nenhuma. Quem te dá capacidade é Deus. E você tem que agradecer a Deus, porque todo momento que você acorda, você vai dizer, estou vivo ainda. Estou vivo. Porque quando tudo está em ordem, nós somos dependentes. Quando está tudo legal, nós somos dependentes. Porém, basta uma perda, e a dependência também se perde. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu não sei o que está acontecendo com o teu casamento. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida. Mas não deixa morrer aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas hoje, que só o sangue do Cordeiro. Tem mulheres rixosas? Tem. Tem maridos que também não é um príncipe, é um cavalo? Tem. Que muitas vezes as mulheres, vou casar com um príncipe, vem aqueles cavalos, tudo ferrado mesmo, né? Dando aquelas patadas. Depois o casamento não vai. E quando eu percebo na vida de Jó, irmãos, quando ele percebeu que ele precisava depender de Deus, lá em Jó 19:25 disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esse texto, irmão, não é muito compreendido, irmãos. É necessário examinar a situação que Jó vivia. Ele estava certo de que fora a mão de Deus que o atingira. Ele sabia o que era depender de Deus em todos os momentos. Jó falou assim, Deus, eu dependo de Ti. Dependo de Ti. Jó 19:4-6 disse, então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavra? Já 10 vezes me vituperaste, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. No versículo 21 disse, compadecei-vos de mim, amigos meus, porque a mão de Deus me atingiu. No meio de tantas perdas, irmãos, ele mostra ainda que vivia sobre os cuidados de Deus. Eu sei, e pronto. Sei também que não é fácil perder algo, irmãos. Pergunta para o teu irmão, é fácil perder algo, irmão? É fácil? É fácil perder? Hã? Se não é fácil perder, então, batalhe para não perder, gente. Batalhe para não perder. Uma repórter da revista Veja estava falando sobre a perda da família. E ele fez o seguinte depoimento: eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito mais, dado mais, ter sido mais presente. Quando eu vejo que houve, sinto um misto de raiva e desprezo. Porque tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que
A casa está caindo e ele fica olhando a casa cair. É verdade. Não tem diálogo com os filhos. Marido e esposa não tem diálogo. Não tem diálogo. Marido que nem aquela múmia paralítica. Não fala nada. E a mulher querendo ouvir a coisa. E tem aquelas mulheres que falam demais também. E o marido fala assim, fica quieto um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Meu ouvido não é paiol, não. Tem as duas situações, irmãos. Tem as duas situações. Um jornalista desabafou assim, fiquei traumatizado com a traição. Sabe por quê? Aquela jornalista ficou traumatizada com a traição? Porque o marido não dá atenção. É verdade, irmãos. Tem que dar atenção, irmãos. É por isso que eu falo assim, que tanto o homem como a mulher tem que se entender mais. Tem que se entender mais. Aí os jovens falam assim, eu quero casar. Para ter sexo. Depois faz sexo, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Também não tem relacionamento mais. Né? Porque tem mulher também que só o sangue, né? Eu já falei aqui 500 vezes. Não arruma o quarto. Aqueles travesseiros babados. Aqueles lençóis engomados. Né? A coisa é complicada. Não arruma a casa. Né? E quando o marido está aceso, ela vem com aquela camiseta do Lula. Aí perde o fogo de vez. A coisa é complicada, irmão. A coisa é séria. A coisa é séria. Não há marido que aguente. Né? Eu falo uma coisa, gente. O que é que está perdendo dentro da sua casa? O que está perdendo dentro da sua casa? Eu falo, gente, coisa é séria, né? Que tem marido, né, que não toma nem banho, gente. Marido, por favor, toma banho. E muitas vezes tem marido, irmãos, que coloca aquele desodorante Branca de Neve. Tem milhares de anão morto debaixo do braço. A coisa complica, irmão. Pomada minâncora, irmão. Jesus Cristo. E chulé, então. Misericórdia. A coisa é complicada, irmão. E eu estou sem óculos para não ver a cara da minha esposa. Ela fica brava, assim. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que um outro empresário testemunhou. Olha que coisa bonita. Depois que eu me aproximei de Deus, passei a ter a exata consciência dos meus atos, da podridão que eu tinha plantado em volta de mim. Ele reconheceu, porque quando ele estava distante de Deus, ele fazia tanta anarquia, tantas situações contrárias, mas no momento que ele encontrou Deus, ele observou dentro dele, falou assim, meu Deus, como era tão sujo dessa forma, dessa maneira. É por isso que eu falo para você, meus irmãos, se vocês colocarem as suas vidas nas mãos de Deus, vocês vão perceber aquilo que estava realmente atrapalhando o bom caminhar com o Senhor. No momento que você se entrega totalmente a Deus, tudo começa a mudar, irmãos. Tudo começa a mudar.
Eu pergunto, todos já entregaram a sua vida a Cristo? Hã? Você vai dizer, amém, muito fraco, hein? Meu Deus do céu. Porque se nós não entregarmos as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nós não poderemos suportar muitas vezes as perdas. É a dependência de Deus que fez com que José experimentasse Manassés e Efraim. Quando ele casou com aquela egípcia, ele colocou no nome dos seus filhos Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei. Deus me fez esquecer. E Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele me fez próspero. É por isso que no momento que você cria uma dependência com Deus, Deus está dizendo, não olhe mais para trás não, mas olhe para a frente. Porque tudo aquilo que eu tenho prometido, eu vou cumprir na tua vida. Aleluias, glória a Deus. É a dependência em Deus que nos faz subir para o sacrifício, sabendo que vamos descer junto para conquistar a vida. Aleluias. É a dependência em Deus que nos faz avançar, mesmo tendo diante de nós um mar. Quando nós somos dependentes, nós podemos observar aquele mar. Deus fala assim, fica tranquilo, eu vou abrir para você. Eu vou abrir para você. É a dependência de Deus que nos dá força para esperar o nascimento de Samuel. Glória a Deus. É a dependência de Deus que nos anima a colocar de pé os nossos muros e as portas que foram derrubadas e queimadas. Eu vou falar uma coisa para você. Por tudo aquilo que de repente aconteceu na tua vida, mas se você for dependente de Deus, Deus vai fazer algo diferenciado. É a dependência em Deus que nos permite aguardar a volta de quem foi. Ninguém pode nos tirar aquilo que foi dado por Deus. Eu falo uma coisa para você hoje, não se prenda a nada não. Não se prenda a nada, para que nada o prenda. Lembre-se uma coisa, meu irmão, nada vale mais do que a presença e a dependência de Deus, amém? Nada vale. Se um dia vocês quiserem cear junto com Ele, vocês têm que aprender isso. É ela que pode nos fazer abraçar de novo o que havíamos perdido. Hoje é o momento de você restaurar os seus sonhos. Eu falo que tem muitas pessoas aqui que estão com seus sonhos perdidos. Júlia, acenda essa luz aqui para mim. Acenda essa luz aqui para mim. Vocês estão vendo essa mesa? Quantas pessoas gostariam de um dia participar da mesa do Senhor? Mas de verdade. Aí eu pergunto, vocês estão fazendo por onde? Pergunte para você mesmo, como que está a tua vida? Como está o teu relacionamento? Como que está? Está tudo bem? Está tudo bem? Por que eu quis trazer essa mensagem com relação ao filho pródigo? Porque muitas vezes nós somos um deles.
que perdeu no caminho? O que foi perdido no caminho? Amizade, casamento, relacionamento. O que foi perdido no caminho? Eu fico triste de ver. Quando eu ouço que num casamento teve até tapas, socos. Fico indignado, irmãos. Eu falo assim que em mulher não se bate nem com a flor. Sabia disso? Vou contratar uns elementos aí do MMA para conversar com você que bate na mulher. Dá uns tablefe em você também para ver o que é bom para tosse. É verdade, irmão. Por que eu quis trazer essa mensagem aqui hoje? É para você abraçar de novo aquilo que você perdeu. O que você tem perdido na sua vida? O que você tem perdido na sua vida? É o momento de você refletir hoje, irmãos. Por isso que eu pergunto: quantas pessoas estão preparadas para a ceia? Eu não falo aqui, porque aqui todo mundo pode esconder. Mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139: o Senhor sonda e me conhece, esquadrinha todos os meus pensamentos, tudo. Mas hoje é o momento de você se posicionar com Deus. Feche seus olhos.